Olá, sejam bem-vindos alunos e alunas do curso de ensino à distância em eletroeletrônica Cefet-MG. Vamos dar continuidade no nosso curso de Circuitos Elétricos 2 na unidade 4, onde falaremos sobre circuito em série CA e circuito em paralelo CA. Então, um quadro resumo do que nós vimos até agora é sobre a impedância. A impedância, que é como os elementos se comportam, oferecem oposição à passagem de corrente em CA, é dada pela fórmula Z, que é a impedância, é igual a R, que é a resistência, e JX, onde X é a reatância. A impedância é escrita como uma parte real e uma parte imaginária. E temos também o inverso da impedância, que é a admitância. A admitância, que é medida em Siemens, vai ser o inverso da impedância, onde teremos o G como condutância e o B como susceptância. Da mesma forma, temos um quadro aqui mostrando como calcular. Como é o inverso do outro, é só inverter os valores do quadro anterior. Beleza? Então vamos começar falando sobre o circuito em série. As regras para associar a impedância em circuito em série é a mesma utilizada para resistores em série, paralelo e transformações de estrela-triângulo. A única diferença é que, nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com números complexos. Então, vamos começar a ver como que isso acontece. Impedâncias em série podem ser transformadas em uma única impedância, pela soma das impedâncias individuais, Z1, Z2 e quantos Zs estiverem aqui. Impedâncias em série conduzem o mesmo fasor de corrente, porque a corrente só se divide quando chega um nó. Então, já que eu não tenho nó nenhum, então a corrente vai circular por todos os elementos até voltar à fonte de diferença de potencial. No domínio dos números complexos, a lei de Ohm fica V é igual a Z vezes I. Mas pela lei das tensões de Kirchhoff, no circuito em série, a tensão da fonte será igual à soma das quedas de tensão que existem durante o circuito. VAB, então, como a corrente é a mesma, eu posso nessa equação aqui isolar o I e deixar em evidência em relação às outras impedâncias. A impedância equivalente dos terminais A e B, então, eu posso escrever como a soma de todas as impedâncias. Um exemplo, então, para tentar fixar isso. Imaginemos aqui um resistor de 90 ohms, um indutor de 32 mA e um capacitor de 5 microfarads. Eles estão ligados em série, estão sendo alimentados por uma fonte de tensão senoidal VS, que tem esse valor aqui, ó. Vamos construir o circuito equivalente do domínio da frequência. Pela equação de VS, temos que a frequência angular é igual a 5.000 radianos por segundo. E, por conseguinte, a impedância do indutor de 32 mA e do capacitor de 5 microfarads. O 32 mA vai me dar a impedância do indutor, indutiva, enquanto que o capacitor vai me dar a impedância capacitiva. Pela equação, então, temos que ZL é igual a J/ômega-L, que vai ser igual a J vezes 5.000 vezes 32 vezes 10 a menos 3, que, pegando a calculadora e multiplicando isso aqui, eu tenho que ficar igual a J 160 ohms. E a impedância do capacitiva vai ser igual a ZC, que multiplica 1 sobre 5.000, que multiplica 5 vezes 10 a menos 6, invertido, vai dar menos J 40 ohms. Pessoal, se tiver com dúvidas de como fazer essas contas aí, pausa o vídeo. Se tiver dúvida se os valores são esses mesmo, pausa o vídeo e realiza as contas para poder ver se você chega no mesmo valor. Beleza? Continuando então. A transformada fasorial de VS é o valor do módulo dele com um ângulo de defasagem. Então vai ser 750 com um ângulo de 30 graus. Isso em volts. Logo, o circuito equivalente do domínio da frequência vai ser esse. Substitua os elementos por fasores e os valores de indutância e capacitância substitui para os seus valores de impedância. A impedância do resistor é ele mesmo, como ele não tem elemento imaginário, vai acabar sendo o próprio valor da resistência sendo o seu valor de impedância. Letra B, calculamos o fasor de corrente pela simples divisão da tensão pela impedância. Então vamos lá. Temos aqui que a impedância vai ser a soma de todas as impedâncias. Temos aqui o valor real de 90, que é o 90 ohms, mais os valores de impedância, tanto do capacitor quanto do indutor. Percebo, sempre que eu tenho capacitor e indutor, as suas impedâncias se diferem.
Eu não consigo somar as impedâncias não, a soma deles sempre vai dar um valor que é um ou menos outro. Na fórmula fasorial desse 90 mais J 120, eu encontro que ZAB é igual a 150 com ângulo 53,13 ohms. Ótimo. Calculando o fasor de corrente agora, vamos calcular utilizando a tensão do circuito total e a impedância do circuito total. Logo, a corrente vai ser 750 dividido por 150, que é igual a 5. E numa divisão de números complexos fasores, eu conservo o ângulo do de cima e subtrai pelo ângulo do de baixo, onde me dá o valor de menos 23,13 amperes. 23 graus, na verdade. Agora podemos escrever diretamente a expressão de regime permanente, onde utilizamos a corrente sendo o valor de módulo dela aqui, vezes cosseno do mesmo valor de frequência angular que foi a fonte, porque a fonte excita o valor de frequência da corrente. Então, a frequência da tensão da fonte tem que ser a mesma frequência da corrente, menos a sua defasagem, que é menos 23 graus. Beleza? Circuito em paralelo CA. As impedâncias em paralelos podem ser reduzidas a uma única impedância equivalente, igual no circuito CC. Para o caso especial de apenas duas impedâncias, igual no circuito CC, vai ser a multiplicação das impedâncias dividido pela soma das impedâncias. Também podemos expressar elas em termos de admitância, definida como a recíproca da impedância denotada por Y. Então, basicamente, a admitância total vai ser a soma de todas as admitâncias. Logo que o inverso das impedâncias são as admitâncias. Exemplo 2, então, para fixar essa parte aí. A fonte de corrente senoidal aqui, mostrado, fornece uma corrente de 8 cosseno de 200.000 T. Determine um circuito equivalente no domínio da frequência e calcule as expressões de regime permanente. Para determinar o circuito equivalente no domínio da frequência, eu vou transformar cada elemento desses aqui que está com seus valores de reais, de Henry, de Faraday, tudo para impedância, tudo vai valer em ohms. Então vamos lá, determinando o circuito equivalente do domínio da frequência. A transformada fasorial da fonte de corrente vai ser o seu valor de módulo lá, com um ângulo de defasagem. Como a corrente não tinha defasagem nenhuma, então o ângulo é zero. Os resistores são transformados diretamente para o domínio da frequência, como 10 e 6 ohms. Mas agora a impedância do indutor e do capacitor deveremos calcular igual nós fizemos no exercício passado, no exemplo passado, onde ZL vai ser J, a frequência angular, vezes o valor de indutância. Essa conta que vai dar J 8 ohms. E o valor de impedância capacitiva vai ser J menos 1 sobre ômega C. Substitui esses valores aqui, multiplica, vai me dar esse valor. Novamente, se não fez os cálculos, não entendeu como faz, dá o pause e efetua as operações da calculadora para ver se é isso mesmo. Feito isso, nós já podemos redesenhar o circuito utilizando os valores de impedância, ao invés de utilizar os valores de capacitância e de indutância. Letra B. Calcular as expressões de regime permanente para as tensões da fonte, a corrente do primeiro ramo, do segundo ramo e do terceiro ramo. Para calcular a corrente da fonte, então, eu preciso utilizar a impedância total. E para calcular a impedância total, eu vou só fazer a soma dos inversos. Então, substituindo os valores de impedância que eu encontrei na letra A, vai ficar 1 sobre 10 dividido por 1 mais de 6 mais J8, 1 menos J5. Olha só, é bem mais complicado trabalhar com esse tipo de equação aqui, pelo menos eu acho, do que trabalhar com fasores. Porque com fasores eu tenho operações mais simples, que é a seguinte, a soma de fasores é simplesmente multiplicar os elementos e somar os ângulos, a multiplicação de fasores, né? E a divisão de fasores você divide os módulos e subtrai os ângulos. Então eu prefiro muito mais trabalhar desse jeito. Então, transformando da forma retangular para polar, eu vou ter aqui, a forma retangular é que tem o J, a forma polar é a que tem o ângulo e o módulo do fasor. Temos que, no primeiro aqui vai ser 10 com ângulo de 0 graus, 6 mais J8 vira 10 com ângulo de 53,13 e menos J5 vira 5 com ângulo de menos 90. Para inverter isso daqui, os fasores,
eu vou utilizar a segunda regra de fasores que nós vimos lá na primeira unidade, se eu não me engano, e que vira em matemática também aplicada, que é o inverso de um fasor vai ser o seu módulo ao inverso com o ângulo negativado, ou eu troco o sinal do ângulo praticamente. Se eu negativar menos 90, vira 90, se eu negativar 53,13, vira menos 53,13. E negativando zero, continua sendo zero. O inverso de 1 sobre 10 é 0,1, 0,1. E o inverso de 1 sobre 5 é 0,2. Após isso, transformo novamente para a forma retangular, porque soma de fasores eu não consigo uma operação direta. Transformando novamente, eu tenho que vai ser 1, que é a transformada desse daqui, apenas 0,1. O outro vai ser 0,1 com ângulo de menos 53,13, vai virar 0,6 com menos J,008, mais J02, que é igual a 0,16 mais J012. Ok? Transformando novamente esse cara para a forma polar, nós temos 0,2 com ângulo de 36,87. Aí finalmente eu posso inverter. O inverso de 0,2 é 5. E inverter o ângulo de colocar o ângulo inverso de um fasor, na verdade, multiplicar por menos 1. Ou inverter o sinal do ângulo. Finalmente encontrei a minha impedância total. São passos que tem que ter bastante atenção, porque se errar uma das transformações aqui ou não anotar os números, o erro vai se propagando durante o resto do exercício. Continuando então, achamos pelo menos a impedância total. Com a impedância total, nós podemos encontrar agora finalmente a tensão na fonte. Outra forma de resolver isso também seria calcular através da admitância total, onde a admitância total vai ser o inverso das impedâncias. A admitância do primeiro ramo seria o inverso da primeira impedância, que é 1 sobre 10, que é 0,1 S de Siemens. A admitância do segundo ramo, que é esse daqui, 6 ohms mais J8 ohms, vai ser 0,06 menos J 0,08 Siemens. Mas olha só como que trabalhar com números complexos na forma retangular é mais complicado, porque você não pode deixar nada embaixo aqui de J. Você tem que fazer a radiciação aqui ou multiplicar pelo conjugado dele. O conjugado de 6 mais J8 vai ser 6 menos J8. Efetuando essas operações aqui, nós temos que vai ficar 6 menos J8, não tem J embaixo mais, então não preciso realizar essas operações, mas eu divido 6 por 100 e J8 por 100, ficando desse jeito. A mesma coisa a gente faz a admitância do terceiro ramo. Não podemos deixar o J aqui embaixo, então fazemos isso aqui ao quadrado. J ao quadrado vai ser menos 1, menos 1 vai ser 1, J 5 dividido por 25. Então, o terceiro ramo eu tenho essa admitância. Com a admitância total, eu encontro 0,1 mais J 0,12 Siemens. Mas eu não quero admitância, eu quero achar a impedância. Acabo chegando no mesmo valor, porque eu vou pegar a admitância total, vou transformar para polar e vou inverter para achar a impedância total. Qualquer um dos dois métodos, pessoal, vocês podem utilizar que tem que dar o mesmo valor. Então, continuando. Para calcular a tensão da fonte, vamos utilizar a impedância total e a lei de Ohm dos circuitos complexos, dos números na corrente alternada. Então, olha só. Pegamos a corrente que é 8 com ângulo de 0 graus, multiplicando por 5 com ângulo de menos 36,87 ohms. Multiplicamos os módulos e somamos os ângulos. Continuando, como todos os elementos em paralelo, é possível calcular as correntes individuais, porque a tensão vai ser o quê? A mesma em todos, né? É a mesma coisa para circuitos, as propriedades funcionam do mesmo jeito. Então, para o primeiro ramo, vai ser V sobre Z1. Para o segundo ramo, V sobre Z2 e V sobre Z3. No primeiro ramo, temos 40 volts, que está em paralelo aqui, dividido por 10 com ângulo de 0 graus, que é a impedância do primeiro ramo. Eu vou dividir os módulos e pegar o ângulo de cima e subtrair pelo de baixo. Ok? Vai ficar com 4 com ângulo de menos 36,87 graus amperes. O segundo, vou pegar 40 volts com ângulo de menos 36,87 e dividir pela impedância desse ramo. A impedância desse ramo nós já calculamos lá atrás, é 10 com ângulo de 53. Então eu divido aqui os módulos
e subtrai os ângulos. Ó, coincidentemente isso aqui deu 90 graus, menos 90 graus. Faça a mesma coisa para I3, dividindo 40 volts pela impedância dele. Temos que I3 é igual a 8 com menos 53,3 graus amperes. Retomando as expressões para regime permanente, ó, I é igual a 8 com um ângulo de defasagem zero, então voltando para a frequência angular que ele estava antes, no domínio do tempo, vai ficar com essa expressão. V40 vai ser 40 multiplicando o cosseno com a frequência angular da tensão da fonte aqui, menos 36,87 graus. A corrente 1 é a mesma coisa, para a corrente 2 e corrente 3 é a mesma coisa. Ok? Continuando, então, nós vamos passar para os exercícios. Exercício 1 para vocês tentarem, pessoal, determinar a impedância de entrada do circuito abaixo, supondo que o circuito opere com a frequência angular de 50 radianos por segundo. Então, aqui eu vou ter uma impedância, posso substituir esse 0,2 aqui com 8 ohms por uma impedância, e esse 3 ohms com 10 milifarads por outra impedância. Então vou ter duas impedâncias em paralelo que vai estar em série com a impedância de 2 milifarads. Exercício 2, calcular o V0 do circuito. Novamente vou ter duas impedâncias em paralelo com uma impedância em série. Encontre a impedância total aqui, que aí você vai saber qual que vai ser a tensão, a corrente que circula pelo circuito, vai calcular as quedas de tensão em cada um desses elementos aqui, ou na impedância equivalente aqui, e o que sobrar depois dessa queda aqui, a fonte menos essa queda, vai ser a tensão V0. Beleza? E o exercício 3, calcular V0 no circuito também. Novamente, vou transformar tudo em impedância, vou ter duas impedâncias em paralelo, em série com a impedância que vai gerar, dos 60 ohms que vai gerar aqui. Qual que vai ser a tensão V0? Vai ser a tensão da fonte, menos a queda de tensão nesse resistor aqui, que vai ter impedância, né? E só isso, porque os dois estão em paralelo, a mesma tensão que tiver no 10 milifarads, vai ser a tensão do 5 Henry aqui. Mas de qualquer forma eu tenho que achar de novo a impedância total para calcular a corrente que vai circular aqui, porque a corrente é quem vai me dar a queda de tensão. Pessoal, essa aí foi a primeira aula da unidade 4. Se tiverem dúvidas, por favor, mandem lá no grupo ou no fórum de pesquisa do Moodle e tentem fazer os exercícios relacionados a essa parte do questionário. Bons estudos a todos e até mais.